Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação em R. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de análises inferenciais. A gente vai continuar vendo os testes bivariados, né? Então, a gente está aqui em análises inferenciais, análise bivariada. A gente viu até agora o teste quadrado e hoje a gente vai ver o teste de lambda. O teste de lambda, ele pode ser um teste considerado complementar ao teste quadrado, e eu vou explicar um pouquinho antes de a gente fazer o teste lá no ambiente de programação. Então, eu disse para vocês que o teste quadrado, ele é um teste bastante interessante, porque ele testa a significância estatística entre duas variáveis, mas ele não nos mostra a direção do teste. O teste de lambda, por sua vez, ele mostra a direção do teste, mas ele não mostra se os testes, se esse teste, se essas variáveis, elas têm relação estatística. Portanto, quando a gente faz o teste de lambda, geralmente a gente faz o teste quadrado também, para verificar se existe significância estatística entre essas variáveis que a gente está testando, né, a direção aí dessa significância, dessa relação entre essas variáveis. E por isso eu vou fazer, né, o teste de lambda utilizando justamente, né, as variáveis que a gente utilizou lá no teste quadrado. Então, realmente é essencial, né, que você tenha assistido a outra aula, né, para acompanhar essa. Então, o que é o teste de lambda? A estatística de Goldman-Kruskal-Lambda é uma medida de associação entre as variáveis categóricas, especialmente quando uma das variáveis é ordinal, ou seja, tem uma ordem específica, mas também pode ser utilizado para variáveis sem ordenação. Essa estatística, ela varia de 0 a 1, onde 0 indica que não há uma associação e 1 indica uma associação perfeita, ou seja, quanto mais próximo de 1 estiver a relação dessas variáveis, melhor. Ela apresenta um pouco mais de informação que o que quadrado, né? Porque ela permite analisar também a direção entre as variáveis, contudo, não apresenta, né, a probabilidade do teste. Sempre uma das variáveis, ela vai ser considerada dependente nesse teste, ainda que a gente não tenha feito essa distinção. O próprio ambiente de programação faz, né, essa distinção. Então, a gente vai fazer o teste e depois a gente volta aqui no PowerPoint, né, para explicar o resultado do teste. Então, vou abrir aqui o ambiente de programação e vou escrever aqui teste de lambda. Então, antes de rodar o teste de lambda, a gente precisa verificar os níveis das categorias das variáveis. Isso porque eu disse para vocês que a gente está testando aqui a direção, né? Então, se uma variável influencia a outra, a gente precisa saber qual que é a categoria que está no final da escala daquela variável. Então, por exemplo, se eu tenho lá eleitos e não eleitos, eu preciso saber se um é o eleito e o dois o não eleito, ou se o contrário, e eu preciso organizar isso de acordo com o que eu estou querendo medir, certo? Então, eu vou colocar aqui em relação Vamos primeiro verificar se tem levels, se os levels já estão definidos. Então, base. Vamos ver aqui para a raça. Então, ele está dizendo que é nulo, ou seja, está sem uma definição. Mas a gente sabe que existem as categorias ali dentro, né? Então, vou colocar aqui table. Então, aqui tem amarela, branca, indígena, não informada, parte para parda e preta. Então, eu vou colocar aqui uma definição do que eu quero mensurar. Vou medir pelo quê? Eu quero o que esteja no final da escala. Nesse caso aqui, eu quero que esteja no início da escala. Preto, depois pardo, indígena, não informado, amarelo e, por fim, branco. Então, eu tenho que organizar dessa forma. Aí, como que eu faço isso? Primeiro, eu vou atribuir, então, os levels como se eu fosse criar uma nova variável, mas, na verdade, eu só vou substituir na variável que já existe. Então, eu vou começar aqui, base. Vou chamar a variável ds cor raça, objeto de atribuição, isso aqui é um factor. Então, base de novamente, chamar a variável que eu vou alterar, e vou inserir aqui os levels. Eu vou rodar aqui de novo, para eu copiar aqui os levels. Então, eu vou começar aqui, preta, vai ser a primeira. Preta, parda, sempre entre aspas, sempre dividindo por vírgula, e nunca deixando espaços que não tem. Indígena, não informado. Eu não vou excluir ninguém porque eu não quero perder nenhuma observação aqui da base de dados. Senão eu poderia excluir esse não informado. A amarela. Vou dar um enter aqui, né? E branca. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá certo. Coloquei todos aqui. E aí, eu fecho mais um parênteses aqui, né? Porque eu abri um parênteses aqui no factor. E não coloquei o concatenar aqui, que precisava de ter um parênteses.
Aí, fiz novamente aqui os levels, vamos ver se deu certo aqui. Vou copiar, vou colar aqui, vou rodar, e aí ele vai me mostrar, né, em vez de null, que era que não tinha levels, agora a gente tem os levels que a gente acabou de atribuir. Então, a gente fez isso, né, para cor e raça, vamos fazer isso também para gênero, né, masculino e feminino. A gente não precisa fazer isso para eleito e não eleito, porque eleito já está no final da escala, que é uma escala numérica. Então, agora a gente vai fazer para gênero, que foi as outras duas variáveis, né, que a gente utilizou. Então, primeiro a gente pode verificar, né, também se tem gênero, se tem levels aqui no gênero. Então, base, ds, gênero. Aí está dizendo para mim que é null, mas a gente sabe, né, que tem as categorias ali dentro, né? Se a gente colocar table aqui, ele mostra para a gente aqui como está organizada as categorias. E aí a gente pode seguir essa mesma ordem que está informado ali, né? Só precisa que sejam inseridos esses levels. Então, eu copiei ali de cima e vou colar só o que a gente quer alterar aqui. Então, a gente quer alterar, né, no gênero, então vou mudar aqui. E aí vou apagar todos esses aqui. E aí aqui dentro eu vou colocar feminino, tirar esse espaço e vou colocar masculino. Então, eu quero testar a aprovação por gênero masculino. Ok, fiz essa alteração dos levels. Está pronto, então eu posso rodar o teste de lambda. Contudo, eu preciso que a tabela ela tenha levado em consideração esses levels. Por isso que eu só vou vir aqui em cima, no teste quadrado que eu fiz, e vou rodar novamente aqui a tabela 1 e a tabela 2. Né, que são aquelas tabelas que a gente fez para o teste quadrado. Então, agora a gente vai rodar, né, o teste lambda de uma vez, que é muito simples também. É só utilizar a função lambda.teste. Precisa, para rodar essa função, de um pacote chamado wrapper-tools. Então, a gente vai instalar e ativar. Como eu já tenho aqui, eu vou deixar a função de instalação aqui para vocês, e aqui para mim eu só vou ativar. Então, wrapper-tools é o nome do pacote. E eu vou só ativar ele aqui. Wrapper-tools. Eu vou copiar e colar, né? Mas tá certinho, escrevi corretamente. E agora ele vai autocompletar aqui para mim. Lambda teste. E aí eu vou rodar tanto a tabela 1 quanto a tabela 2. Então, vocês lembram que a tabela 1 aqui era a situação de se eleito ou não eleito, e a cor e a raça, e a probabilidade do teste deu significante. E o outro era a situação, se eleito ou não eleito, e o gênero, né? Então, vamos ver qual que vai ser o resultado do teste. Então, o resultado do teste, ele mostra para a gente aqui dois resultados, o row e o col. Então, a gente tem a linha e a coluna, né? Estou tentando colocar aqui como... Aí, isso, como comentário. E a gente vai interpretar, então, esse resultado desse teste. Só antes, vamos fazer já da tabela 2, que aí a gente já olha os dois juntos. Então, vou colocar aqui tabela 2, Ctrl Enter. E aí, deu 0 e 0, no Rainy Row e no Rainy Col. Certo? Isso já era esperado, né? Porque, por exemplo, a probabilidade do nosso teste não tinha sido significante estatisticamente. Então, já era esperado que a gente não tivesse nenhum resultado aqui no nosso teste de lambda, né? Então, vamos olhar aqui na nossa apresentação a interpretação da direção desses testes. Deixa eu alterar aqui. Então, eu disse para vocês que 0 indica que não há uma associação, né? E 1 indica uma associação perfeita. Então, o 0, na tabela 2, onde a gente testou gênero e a situação, se eleito ou não eleito, indica que não é associação. E a gente já tinha visto no teste quadrado que realmente não existia uma associação significante entre aquelas variáveis. Agora, a gente está verificando aqui que nesse teste lambda, né, isso de fato não tem significância estatística. Agora, em relação à raça e à situação de eleitos, a gente verifica que tem uma associação significativa e vejam que essa associação ela é positiva. Então, como eu disse para vocês, ele não apresenta o teste quadrado, a gente já fez, se a gente não tivesse feito, a gente poderia fazer para complementar o teste de lambda, e o resultado é positivo na coluna. Então, existe uma associação significativa e positiva entre o indivíduo ser do sexo masculino e ele ter sido eleito. Na verdade, esse aqui é da cor, né? Isso, entre o indivíduo de cor branca e ele ter sido eleito. É o de gênero aqui que não deu significância estatística, né? Que foi o que a gente fez anteriormente, né? Então, aqui, ó, o teste 1, né? A tabela 1,
a gente fez entre a situação do candidato e a cor. Então, existe uma relação significativa e positiva entre o indivíduo de cor branca e o fato e o indivíduo ser eleito. A gente não consegue mensurar essa associação, mas a gente sabe que é uma associação positiva. Então, pessoal, é isso que a gente tinha que ver para essa aula, né? A gente vai tentar ver um teste por aula. Aí, na próxima aula, a gente vai ver o teste de gama. Vejo vocês lá. Até mais.